gente, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para nós fazermos o nosso bate-papo. E antes de nós começarmos o nosso bate-papo, eu quero lhe convidar para você se inscrever no canal, você compartilhar este canal com outras pessoas e quando você assistir, compartilhar e pede para as pessoas dar seu like. Amém? E eu quero agora, antes de iniciar, que aqui nós temos um convidado especial para nós conversar, mas antes eu quero mandar assim, um alô, uma paz do Senhor muito especial para a Nayara, lá de Imperatriz do Maranhão, a Nayara, o Atilano e seus pais, que sempre estão assistindo nossos vídeos aqui no nosso canal do Cá Jesus. Também a irmã Elisete, a missionária Elisete. E os demais irmãos, alguns irmãos de Caxias também nos assistem. A irmã Cristina, de São Luís do Maranhão também, aqui todo tempo ligado conosco, assistindo nossos vídeos. Deus abençoe vocês poderosamente. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E vamos lá, gente. E agora, nesta hora, eu quero apresentar uma pessoa especial que nós vamos falar num assunto muito bom, mas ele um pouco, ele vai falar da vida dele, viu, gente? A história dele, como foi que ele conheceu Jesus, depois que nós vamos entrar no nosso assunto. E nós vamos conversar a partir de agora o irmão Emerson Monteiro. A paz do Senhor, irmão Emerson. A paz do Senhor Jesus. Bem-vindo, irmão obrigado. Emerson, ao nosso canal. Fica à vontade para você falar. Na verdade, é um privilégio muito grande estarmos participando aí desse canal, que Deus continue abençoando poderosamente. Amém, Amém. irmão Emerson. Irmão Emerson, antes de nós entrarmos no nosso assunto, gente, nós vamos falar de um assunto hoje, assim, bem gostoso, né? Que nós precisamos dele todo dia na nossa vida, nós colocar ele na nossa mente e coração. Mas antes de nós entrar no assunto, o irmão Emerson vai contar um pouco da história dele, de quando foi que ele aceitou Jesus, a idade que ele tinha, as experiências dele. Era bem jovem, hoje já é papai, casado e papai. Vamos lá, irmão Emerson, conte aí como foi que você conheceu Jesus. Glória a Deus. A gente, desde criança, aos 12 anos, nós estávamos entre irmãos e primos. E sempre um irmão, ele ia nos fazer uma visita pela manhã na escola bíblica dominical para a gente fazer, na verdade, uma visita. Uhum. E a primeira vez a gente foi, todo mundo, a gente gostou, na verdade, e aí continuamos indo. Só que aos 12 anos, na verdade, eu tive um encontro com Cristo, não foi exatamente aos 12 anos, mas a partir dali então que eu passei a frequentar uma igreja. Né? Mas a minha carreira com Cristo, na verdade, o fato de eu conhecer Jesus pessoalmente, foi quando, na verdade, eu tinha uns 20 anos de idade, que foi quando, na verdade, eu tive um encontro real e verdadeiro com Cristo, que eu pude professar o nome dele, pude conhecer de fato quem é Jesus na minha vida. Amém. E isso foi, assim, uma experiência muito boa. Porque, na verdade, nós precisamos conhecer Jesus. Né? Nós precisamos viver com Jesus. Não é só ir para a igreja, só né? ir para a igreja. Não é estar dentro da igreja, isso, simplesmente. É verdade, não é só estar dentro da igreja. É estar lá, mas tendo convicção de quem de fato você está adorando, você está vivendo, né? E isso é maravilhoso. Quando você conhece Jesus, você não só vai por ir, mas você vai para adorar e reverenciar aquele que merece toda adoração e todo louvor. É verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante, irmão Emerson. Mas assim, quando a sua experiência, assim, o momento que você tinha 12 anos quando você começou a ir para a igreja. Sim. Aí você ficou esse tempo todinho indo para a igreja, participava dos trabalhos, dos cultos, na escola bíblica, com os jovens, adolescentes. Geralmente eu ia, mas assim, a criança na verdade ela é muito curiosa. Né? É verdade. E assim, o fato de eu estar indo junto com meus primos e irmãos, né, foi exatamente também pelo fato da recepção, né, pessoal, os irmãos, os irmãos foram muito acolhedores. Até então, eu não tinha sido recepcionado daquela forma. E aquilo ali, desde criança, me chamou muita atenção. Eu disse, não, gostei, eu quero ir mais vezes. E aí eu comecei a cantar no conjunto de criança, comecei a louvar, né, no conjunto de criança, e aquilo ali era novo para mim. Eu queria sempre estar experimentando mais. Só que era bem recebido, era bem recebido, só que para mim, na verdade,
era algo só criança. Para mim ali era só algo de diversão. Só que aí... Nada assim, na área espiritual, nada nada entendia espiritual, não conhecia nada. Para mim aquilo ali, eu não sabia na verdade o que era, certo? Então eu fui porque, enfim, alguém me convidou, eu passei a gostar e tava cantando no conjunto, né? E aquilo ali foi me chamando a atenção. Não, tô cantando no conjunto, tá bom demais. Né? E isso também aconteceu com meus primos e irmão, né? E assim, isso foi bom. O fato de eu estar ali com as crianças me fez com que, rapaz, eu tô ali com as crianças, louvando ao Senhor, isso é bom. Mas até então não tive ainda um encontro real e verdadeiro com Cristo. Né? Foi depois uma experiência muito boa, que inclusive cantando no conjunto de jovens, eu louvando ao Senhor por uma brincadeira. Eu disse, eu vou glorificar o nome do Senhor. Eu comecei a glorificar, e naquele momento, através do louvor, Jesus falou comigo. Eu sou o teu Deus, sou o teu filho. E eu não me contive em lágrimas. Naquele mesmo momento, eu me ajoelhei e disse, eu quero aceitar Jesus. Na hora do conjunto, foi mesmo. Eu quero aceitar Jesus. E ali, todo mundo ficou assim, nossa, tu tá cantando no conjunto, não aceitou Jesus? Eu disse, não. Eu ouvi falar de Jesus. E o fato de eu estar aqui porque eu ouvi falar de Jesus, mas eu nunca tinha aceitado verdadeiramente Jesus como ele é na minha vida. E a partir daquele momento, quando eu ouvi o louvor, algo foi saindo dentro de mim que foi entrando depois algo bom. Eu disse, eu não estou conseguindo entender o que é isso. Mas depois eu pude ouvir através do louvor que Jesus estava falando comigo. E a partir dali, então, eu pude aceitar e reconhecer que Jesus é o Rei, Senhor dos Senhores da minha vida. É forte, mano. Glória a Deus. Muito bom. É muito bom. E aí, daí pra cá, você começou a ter uma visão totalmente diferente do que era igreja. Não era somente ir, né, Emerson? Na verdade, isso até preocupa um pouco a gente, porque às vezes as igrejas estão lotadas, muita gente, né? Isso. E nem todo mundo que está lá teve um encontro com Cristo. Às vezes é só porque alguém te convida e você vai, mas você não persiste. E assim, o fato de você estar aí na igreja é bom. Irmão Emerson, você se batizou nas águas nesse período de 12 até você ter um verdadeiro encontro com Cristo? Se batizou nas águas? Pronto, eu me lembro que a primeira oportunidade que eu tive para me batizar nas águas, eu não pensei duas vezes. Foi mesmo? Eu aceitei Jesus, né? E aí eu pude conhecer que aquela decisão que eu estava tomando, não somente diante de Deus, diante dos homens, eu precisava fazer aquilo. Porque fazia com que, na verdade, eu pudesse ter uma vida diferente. A partir dali, porque assim, eu renasci, morri para o mundo e renasci com Cristo. Exatamente. E a partir dali, então, a minha vida, por incrível que pareça, passou a ser diferente, porque depois dali em diante, como se o pai estivesse falando comigo e eu ouvindo e seguisse os passos que o pai, é por aqui. Até então nunca tinha me sentido dessa forma. Mas quando Cristo ele fez isso, vai por aqui, o filho, quando ele começa a andar, é o pai que está ali. Foi exatamente comigo. Quando o momento que eu aceitei a Cristo, passei por aquilo ali, Deus ele foi dando as diretrizes, olha, vai por aqui. E é como se eu estivesse ouvindo. Ele chamando, né? Chamando, na verdade, chamando. Forte, e aquilo ali foi, gente. é isso que eu quero pra mim, na verdade. Amém, glória a Deus. Aí, a partir desse momento, aí você caminha com Cristo, aí Deus tem um chamado na sua vida. Porque, gente, o irmão Emerson hoje, ele é professor da escola bíblica, ele é também superintendente, né, da escola bíblica, da congregação onde ele congrega. E ele dá uma aula, os irmãos amam demais a aula dele. E aí, as suas experiências, assim, para quando você foi chamado para você assumir um cargo, irmão, na igreja. Na verdade, pelo menos eu nunca me achei preparado para nada, né? Porque, irmão, na realidade é assim, quem tem chamada de Deus para fazer algo para o reino de Deus aqui na terra, ele nunca se sente preparado. Pois é. Aquela pessoa que se acha, não, eu tô preparado para isso, pode ficar um pé atrás com ele, gente, porque falta alguma coisa ainda ser colocado no lugar da vida dele.
E na verdade, a primeira vez que eu recebi a oportunidade de dizer, olha, você vai atuar dentro da igreja fazendo isso, com um cargo, eu fiquei assim, sem palavras. Eu disse, eu não posso, eu não consigo, eu não sei para onde que Eita, vai, como meu é que Deus. pode. Não consigo. Porque para mim, era só você conhecer Jesus, estar ali dentro da igreja e adorando o Senhor. Só que tem uns chamados específicos Tem. que Deus, a gente não se sente capaz, mas incapacita na verdade é É, Deus, é o né? próprio Deus. É o Ele próprio chama Deus. e E se capacita, capacita, na né? verdade. E assim, eu mesmo sendo professor de EVD, a gente nunca sabe de tudo, na verdade. É, Né? verdade. O superintendente também nunca sabe de tudo. Mas a gente conta sempre com o auxílio do Espírito Santo. É E verdade. pela misericórdia de Deus, a gente ministra as aulas. Pela misericórdia e graça de Deus, a gente está fazendo a obra do Senhor. Amém, irmão Emerson. Amém. E baseado nisso, gente, a gente ouvindo aqui a história do irmão Emerson, ele falando da caminhada dele, do envolvimento dele na igreja. Agora nós vamos entrar num assunto bem importante que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21 em diante, de uma pergunta que o apóstolo Pedro ele faz para Jesus. Jesus ele começa a conversar com o discípulo, lá a partir do versículo 15, fazendo algumas orientação para eles e dizendo como era que era se alguém tivesse alguma coisa contra ele, o irmão fizesse alguma coisa, era para ele chegar lá, saber que o irmão tinha alguma coisa, ele ia lá pedir perdão, ou então chamava o irmão, se o irmão não perdoasse, chamava outro, e assim por diante. E Pedro, ele ouvindo essa história, quando chega até o versículo 20, Jesus ele começa a dar a orientação para os discípulos, né? Dizendo, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles, e aí ele vai. Quando chega no versículo 21, Pedro, ousadamente, né, como todos nós sabendo, né, irmão Emerson, ele vai se apresenta para Jesus, mestre, e quantas vezes eu devo perdoar meu irmão quando ele errar contra mim? 7 vezes? Ele já entrou, ele fez a pergunta. O que é interessante, irmão Emerson, de Pedro, ele chega, ele faz a pergunta: quantas vezes eu devo perdoar o irmão que errou contra mim? Uma pergunta. Verdade. E dentro dessa pergunta ele já responde a pergunta dele. Então ele nem esperou o que Jesus fala alguma coisa. 7 vezes, mestre, ele achava, acho que Jesus ia dizer, Pedro, mais ou menos isso. Acredito que ele pensou assim. Aí Jesus ele vai muito além do que isso. Não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí, baseado nisso, irmão Emerson, a gente falando sobre a sua caminhada, o seu envolvimento na igreja. Primeiro você se envolveu com a igreja. Depois foi que você conheceu a Cristo. É o que nós hoje precisamos entender, né, irmão? Que muitas pessoas, dentro da igreja, muitos já chegam logo e faz aquela coisa, aí muita gente já pensa, fulano é crente, mas nem nunca conheceu Jesus. Verdade. Tem muitos dentro da igreja que nunca conheceu Jesus. E por causa disso, nós estamos vivendo um dilema muito grande. Uns machucando o outro, ferindo o outro, porque nunca conheceu Jesus. Verdade, porque quem conheceu Jesus verdadeiramente, quando ele fere o seu irmão, ele já reconhece, porque, irmão, nós deixar de ferir um irmão, eu acredito que é inevitável. Porque a gente está convivendo junto, né, irmão Emerson? Quando estivermos aqui, temos algumas atitudes que vai ferir o mesmo outro, sem irmão. sabermos, sem nem perceber. Mas aonde é que encontra o Espírito Santo? Se nós verdadeiramente conhecer Cristo, a nossa posição é, meu irmão, me perdoe. Verdade. Eis o ponto, me perdoe. Aí eu quero que você fale sobre o perdão. Qual é o sentido do perdão para você, dessa passagem que Pedro ele faz essa pergunta para Jesus e ele mesmo responde para Jesus? Antes da gente entrar sobre a questão do perdão, quero só salientar também que o fato de eu ser bem recepcionado lá na igreja onde eu fui convidado para ir, me chamou muita atenção. Eu nunca tinha sido recepcionado daquela forma sendo criança, né? Agora imagine adulto. Imagine adulto. Uma pessoa por isso adulta. que é interessante quando a gente entrar numa congregação, independente qual seja ela, em qualquer recinto que for, quando você recepciona alguém de forma diferente, tornando aquela pessoa como alguém especial, as pessoas vão dizer, olha, era isso que eu estava precisando, ser tratado como alguém especial. A partir daquela recepção,
eu passei a ir para a igreja. Se interessar, Me para interessei, conhecer Jesus. mais. Então aquilo ali me chamou muita atenção. E graças a Deus, através daquele convite, Deus ele começou a entrar com providência, né? Deus ele começou a trabalhar na minha vida. E a questão do perdão, o perdoar, na verdade, é uma atitude de coragem. 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 Né? Nem todo mundo, na verdade, apesar de estar dentro da igreja, tem essa disposição de perdoar. Né? É verdade. A gente vê que hoje nos dias em que nós vivemos, as pessoas estão com um coração muito magoado, né? E assim, às vezes sem entendermos a facilidade de perdoar, que na verdade era para acontecer, muitos não têm. Né? E isso aí é a indagação de Pedro. Como assim? Quer dizer que se alguém me maltratar, se alguém falar mal de mim, quantas vezes eu tenho que perdoar? Na verdade, Jesus foi bem enfático, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. A gente indo para matemática, irmãos, parece que dá 490 e alguma coisa, 91, ou é 490, 490. coisa assim. E isso aí, Jesus, o que Jesus queria enfatizar não é exatamente a quantidade de vezes, mas sem o limite, né? Isso. Não tem um limite para você perdoar. Quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. A gente for perdoar o nosso irmão, exatamente. É para nós perdoar. Se nós quisermos morar no céu, né? É verdade. E assim, é você lutar contra o seu próprio eu. Né? Se você verdadeiramente é nascido de novo, você vai entender que você não precisa fazer aquilo que você quer, mas aquilo que Cristo quer que está dentro de você. Que é perdoar. E isso é um processo, né, irmão Emerson? É um processo. Não vai ser de um dia para o outro, né? Sempre tem as suas adversidades, eu sempre olho para o lado do perdão, que eu acho assim, o perdão ele é algo assim de uma purificação, né, espiritual, que vai tratando aos poucos, que vai indo, é degrau. Principalmente às vezes quando a pessoa foi aquele um ferimento assim, bem mesmo profundo, e aí o processo é maior ainda, né? Com certeza. Para isso acontecer. E a gente olhando assim, é fácil perdoar? Na verdade, fácil não é. Pois é. Fácil não é, mas é necessário. O interessante é que quando você deixa de perdoar, quem sofre é você. Você acha que você é uma pessoa fácil de perdoar ou não? Eu não digo fácil de perdoar, não digo fácil, porque na verdade todos nós temos erros e falhas. É verdade, né? irmão. Mas assim, a questão do perdão, eu sempre, primeiramente, quando eu vou perdoar, eu converso com Cristo. Né? Senhor, me ajuda a perdoar, me ajuda a lutar contra mim mesmo, essa questão. Esse sentimento ruim. Esse sentimento porque, ruim. Irmão, o que é interessante assim, a gente entender a respeito dessa falta de perdão, sobre o perdão. A falta de perdão, ela é um sentimento muito ruim. Com certeza. Muito ruim. Com certeza. Porque ele vem pensamento negativo para você. Às vezes nós estamos dentro da igreja e às vezes eu digo assim, não, mas eu perdoei. Mas lá no íntimo a gente não perdoa, aí fica com aquele pensamento negativo contra o irmão. Exatamente. Na primeira oportunidade que o irmão der um vacilo ali, você já está pronto para puxar o tapete dele, para já detonar ele, e assim vai. Aí mostra que ali não houve perdão verdadeiramente. Verdade. Né, e infelizmente isso acontece muito, né? Estamos vivendo isso. Eu sempre digo, hoje não, acho que é porque eu já estou ficando mesmo quase chegando os 50 anos, e aí hoje eu tenho, até comento agora, eu sempre comento com meu esposo a respeito disso. Antigamente eu tinha mais dificuldade de perdoar. Eu passava de 3 meses com raiva da pessoa que me feria. Eu passava, mas eu ia todo tempo contando para Jesus, sabe? Contando para ele, dizendo, olha, Jesus fez isso comigo, me vitimizando. Essa era a realidade. Que esse negócio de falta de perdão, irmão, o problema tá bem aí. A pessoa se vitimiza. E muitas das vezes a gente também tem que procurar dentro de você por que foi causado isso aí. Verdade. E aí quer jogar a culpa sempre em cima do ofensor, mas às vezes você também deve ter provocado alguma coisa. Aí antigamente eu tinha essa dificuldade. Hoje não, hoje eu não consigo ficar com raiva de ninguém. Às vezes as pessoas me esnobam, olham para mim assim, com o olho atravessado. Acredito que assim é por causa... Porque, irmão Emerson, querendo ou não, irmão Emerson, nós vivemos em uma sociedade, né? Aí a Bíblia diz que nós somos seres sociais. Nós precisamos viver.
E aí, nos ambientes que a gente anda, a gente faz parte, aí tem pessoas que têm um poder aquisitivo bem elevado e tem pessoas que, que não têm lá esses poderes, que é o meu caso, né? E às vezes, por causa disso, às vezes as pessoas olham assim, com o olho assim atravessado, assim, de jeito assim pra mim. Aí eu digo, será? Sabe por causa da minha cor? Eu digo, mas eu me amo, gente. Ai, Jesus, eu me amo. E às vezes tem palavra também pra querendo me entristecer depois de assim, mas meu Deus, eu vou querer me embaraçar com isso. Se o mais importante aqui é você viver intensamente com Cristo e saber que naquele grande dia você vai ouvir Jesus te chamar. Aí por causa disso eu digo, meu Deus, a qualquer momento eu posso morrer, eu vou guardar mágoa no meu coração de ninguém, longe de mim, Jesus. E aí por causa disso, hoje eu não tenho dificuldade de perdoar. Não tenho essa dificuldade, não. E assim, isso é bom porque quando a gente, na verdade, tem um encontro real e verdadeiro com Cristo, não é garantia também de que você vai perdoar alguém. Né? Isso não é garantia. Porque o próprio Pedro, ele andava com Jesus. Né? Irmão Emerson. Ele andava com Jesus e por ele ter aquele temperamento complicado em relação aos outros, mas Pedro, ele fez a pergunta, aquela indagação, e Jesus respondeu ao mesmo tempo dizendo, Pedro, independente de qualquer coisa, eu preciso perdoar, Pedro. Precisa perdoar por quê? Porque o próprio Jesus, ele nos perdoou. É isso que a gente tem que ver, né? Ele nos perdoou primeiro, olhando para nós, vendo o nosso estado de pecado, mas ele olha, ele estende a mão para nós. Aí quem somos nós para não perdoar o nosso irmão? Isso é forte demais, gente. É muito difícil. E assim, esse perdoar tem que ser um perdoar sincero, né? E quando você de fato perdoa sinceramente, você não dá brecha para o inimigo trabalhar. É verdade. Aquilo ali já não vai ser um peso para você. Por quê? Porque quando você deixa de perdoar, você vai... para você, tanto na área espiritual como qualquer outra área, você vai adquirindo coisas, vamos dizer assim, sentimentos ruins. Verdade, que você vai ficando preso naquilo ali. E com essa prisão, você só se prejudica, na verdade. É verdade. E a falta de perdão traz isso. É a prisão espiritual dentro de você mesmo. E assim, essa barreira... E muitas das vezes até física, né? Porque uma época a gente fez até... Eu fiz um estudo sobre esse negócio de falta de perdão, que eu sou muito curiosa com essas coisas, assim. Exatamente na época que eu passava de 3 meses quando a pessoa fazia raiva comigo. Eu ia pesquisar e eu descobri na época, aí depois eu vi pregando na igreja, mas eu já sabia, já que fui pesquisar isso aí, que quando você não libera perdão, você pode ser acometido de gastrite, úlcera, muita coisa, doença mesmo, e aí depois a ciência mesmo fala sobre isso aí. E outra coisa, outro dia? E problema no coração também. Tá vendo, irmão? Isso, tanto espiritual como na vida física também. Isso vai gerando problema. E no mundo espiritual, o que acarreta é ingerência maligna, né, não, irmão? Para alimentando você. E é complicado. E você deixa de ser abençoado por conta disso. Por conta disso. É incrível que o Senhor ele tem bênçãos para derramar sobre as nossas vidas. Mas só quem perde é a gente, por quê? Porque a gente está ocupando nosso coração com mágoa, com falta de perdão, e a gente deixa de receber a bênção por conta disso. Deus, ele sempre nos alerta, olha, libera o perdão. É verdade. Libere o perdão. É fácil? Não é, mas é necessário. Para você e para a pessoa também que está recebendo. E incrível que quem ganha mais é você. Que está perdoando. Que está perdoando. Porque, irmão Emerson, você falou sobre isso aí, libere perdão. E a gente olha para Jesus, irmão Emerson. Jesus, quando ele andava com a multidão. Aí vamos ver esse ponto. Ele andava com a multidão, ele curou a multidão. Ele fez coisas assim, um milagre maravilhoso, irmão. Irmão, aí quando foi no dia que ele estava perante Pilato, irmão. Irmão, olha o que foi que a multidão, irmão, disse com ele. Crucifique, irmão. Irmão, e quando disse ele lá perante aquela multidão, ele estava lá Barrabás, que era um homem assassino, um monte de crime em cima dele, e Jesus o justo, e a multidão que conhecia os milagres que Jesus fazia, disse, crucifique. E quando ele chega lá na cruz, irmão,
É muito Irmão, forte. Jesus Muito usa essa forte. palavra e dizer, É Pai, muito forte. perdoa porque eles não sabem o que faz. Aí, Imagina irmão, só. agora me diga, irmão, quem somos nós para dizer, não, eu tenho dificuldade de perdoar. Ah, me feriu, não vou perdoar. É verdade. Meu irmão, É assim, e que Deus possa ter misericórdia das nossas vidas, né? irmão Misericórdia da Emerson. humanidade. Porque se eu digo nós, né? Eu me incluo nisso, né? Tenho Eu umidade, também, me incluo irmão. nisso. Se nós tivéssemos facilidade de perdoar uns aos outros, eu acho que o mundo não está vivendo como é Como hoje. estamos vivendo Como estamos hoje, vivendo irmão. hoje. É aquela coisa, você guarda aquela mágoa, aquele rancor, e a pessoa não pode olhar com o olho virado para você, que você já tá com não sei quantas pedras na mão para atacar, né? E isso sendo vamos dizer assim, num mundo onde muitas pessoas se dizem religiosas, né? Mas aí a gente vê que na verdade nunca conheceu Jesus, porque Jesus, quando a gente conhece Jesus, mesmo que você não perdoe ali na hora, né? Mas aquilo ali vai tratando dentro de você, e chega um momento que você, não adianta, eu preciso perdoar. E isso é quem faz é Jesus, na verdade. Meu Deus, isso é muito forte. É muito forte. Aí, irmão, a gente vai para essa história de Jesus, da atitude que Jesus teve por nós, olhando para nós. Aí, quando a gente olha para dentro de nós, a gente vê isso. O tanto que Jesus ensinou. Essa lição desse trimestre agora sobre sobre o reino de Deus. Os valores do reino de Deus, né? Ele fala mais sobre o sermão do monte, né? Cadê? Eu quero minha revista bem aqui. Gente, eu preciso mostrar aqui minha revista, porque essa revista ela é muito interessante, né, mãe? Que tem qual é a lição que fala sobre que nós somos o sal da terra e luz do mundo. E isso, irmão, tem a ver isso. Os valores do reino de Deus. Gente, essa revista aqui tá assim algo muito forte. E teve a lição de número 4, né? Resgatando-se o sentimento. Não, resgatando-se de sentimentos ruins. E, irmão, eu achei tão interessante na sala de aula quando o irmão deu essa lição. E aí fala sobre que nós somos o sal da terra. Aí nós olhamos para nós e dentro da igreja. Será se verdadeiramente nós somos o sal mesmo, irmão? É verdade, é Né, verdade. irmão? Isso é uma pergunta muito grande que nós temos que ter dentro de nós. A gente chega na igreja, nós observa. Aliás, não é só a nossa igreja onde a gente congrega, mas é do modo geral, no nosso país. Como nós estamos, como a igreja está no Brasil. Verdade. Será que está sendo verdadeiramente o sal? Né, irmão? Assim, a gente nunca tá preparado para, na verdade, falar sobre a questão do sal, porque a gente precisa melhorar em tantas coisas, né? Pois é, Tantas irmão. coisas precisando melhorar. Eu me incluo, na verdade, nisso aí. Pois Mas são sentimentos que, se a gente ir tratando, né? Se a gente ir tendo um momento a sós com o Senhor, a gente vai melhorando nesse sentido. Mas se você realmente quiser, né? Se você realmente quiser. O grande problema hoje, mães, que a gente observa que está acontecendo, a falta de perdão, a falta de valores, né? As pessoas não estão mais valorizando. Eu não me lembro qual é o capítulo de Filipenses, que quando o apóstolo Paulo, ele orienta Filipenses dizendo, eu considerar o seu irmão maior do que você, né? Não sei se é o capítulo 2 ou 3, não me lembro direito. Não recordo Mas também. ele fala sobre isso, que é bem interessante. Se nós colocasse isso no nosso coração, nós não tínhamos dificuldade de perdoar, nós valorizávamos mais os nossos irmãos, nós vivíamos mais em harmonia como igreja. Com certeza. Né, irmão? Com A gente certeza. olha, nós estamos aqui, nós estamos em uma plataforma digital. Nós estamos falando sobre perdão, para nós ter uma vida melhor sobre perdão. Mas o que tem nas plataformas hoje, irmão, é cada um dizendo eu sou cristão. Mas tá gerando algo muito grande no coração de outro. E assim vai passando, vai julgando um outro, aí o outro vão se levantando, se defendendo, aí E o apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, não lembro qual é o capítulo que ele fala, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados como o mundo, irmão. Eis a questão da falta de perdão que está muito grande. Porque se todo esse povo que se diz cristão na atualidade olhasse para dentro de si
eles não iam ter tempo para olhar pro defeito do outro, Verdade. que caiu. E aí, onde é que está o perdão? Será que nós estamos dispostos a perdoar quando um cai? Meu Deus do céu, vai pro auge, né, irmão? Vai aí, é comentário por cima de comentário e assim vai. O julgamento, né? Julgamento por cima de Verdade, julgamento. é. Certo que tem algumas coisas, realmente, de pessoas que se dizia cristão, mas hoje já estão com atitude totalmente até oposta à natureza de Deus, né? Que a Bíblia comenta. Aí algumas pessoas falam sobre isso aí, que realmente é algo muito forte, que a gente olha, meu Deus, pregou tanto o evangelho, aí a gente fica, ai, Jesus, mas não deixa eu julgar, meu Deus, quem somos nós? Porque eu acredito que esse tipo de gente, irmão Emerson, que viveu a vida na igreja e chegou determinado tempo, ele se rebelou e dizer, não sou mais crente, agora eu sou, quando é homem, ele diz, agora eu vou ser mulher. Eu acredito que chega um dia que essa pessoa se arrependa e ela volta para os princípios bíblicos. Eu acredito assim. Você acredita, irmão Emerson? Sim, a não ser que ele não, de fato não tenha conhecido verdadeiramente Pois Jesus. é. Porque, assim, quando você conhece verdadeiramente, né, você quer estar ali na presença do Senhor, né? E se por algum motivo você sai e está em algum lugar fora, você entende que aquele lugar não é para você. Você não se sente bem ali. Aquilo ali te constrange, né? E por quê? Porque você está longe daquilo que você conheceu verdadeiramente, que ocupava o seu coração, que mesmo que você não tivesse nada segundo esse mundo que você precisa ter, né? Que são riquezas, tudo, mas você tinha Jesus. E o fato de você ter Jesus, independente do que você tem ou não para oferecer no que diz respeito né, a finanças, né, que o mundo julga hoje, se você tem muito, você é feliz, mas não é o que a gente vê hoje em dia, mas você tem Jesus, você tem tudo, independente né, da sua condição financeira, mas você tem Jesus, né, e isso é suficiente para você ser feliz. É verdade. Entendeu? É verdade. Não quer dizer que você não vai passar por adversidades. Que a verdadeira felicidade é você sobressair diante dos problemas, reconhecendo que todos nós estamos sujeitos a passar por situações difíceis. Mas Jesus está no nosso barco e vai nos ajudar a passar por cada um delas. Uma hora a gente sai, né, irmão? A gente sai, com certeza. E às vezes a gente sai, quando chega que já pega outro. Né, irmão? Às vezes a gente sai mas de Jesus um aí. Ele nos outro. prepara e quando você respira, ai, glória a Deus, sobrevivi. Né, com aquele hino da menina, como é o nome da cantora, que sobrevivi adorando. É exatamente isso. Aí sobrevivi a essa prova, aí você vai caminhando com a pessoa que chega outra mais à frente, aí você já passa de novo, mas você já tá mais forte, né? Você já tá enraizado ali já nos pés de Jesus. Isso, aí você já aprendeu, não, eu sobrevivi àquele nos pés de Jesus, eu tenho que correr pros pés dele, eu vou conseguir. Com certeza. Né? Com certeza. Agora vamos entrar sobre o perdão novamente, que nós já começamos a sair do foco, mas tá tudo a ver. Amém. E aqui, irmãos, eu coloquei algo bem interessante, porque isso aqui é porque eu sou uma admiradora da psicologia, né? Eu acredito que um dia eu vou chegar lá. E a psicologia diz, irmão Emerson, que tem um tipo de pessoas, tem pessoas que têm mais facilidade de perdoar e outras não. Você concorda? Assim, tem pessoas com temperamentos muito difíceis, né? Isso. E esses temperamentos que, na verdade, precisam ser trabalhados. É. E o fato... né, de você ter esse temperamento, precisa de fato ser trabalhado, nem todo mundo se deixa trabalhar para que você possa ter facilidade. Que eu acredito que é as pessoas mais fechadas, que não se deixam, né? Exatamente. E assim, na verdade, quando você passa a se envolver a questão de tocar mais nesse assunto, de vivenciar mais esse assunto, de tentar entender o que é perdoar, né? É você esquecer de tudo, que na verdade nem sempre você esquece. Mas... porque na realidade perdoar não é esquecer o que fizeram com você. Mas é você lembrar daquele assunto, não causar nenhum sentimento ruim, não lhe constranger, você não chorar e aquela coisa, você lembrar naturalmente, às vezes você até sorrir. E às vezes isso aí é você lembrar daquilo, né? E
de fazer, né, porque fizeram aquilo com você, você esse aí não merece o meu perdão. Isso. Mas quem somos nós para dizer assim, não merece o meu perdão? Quem somos nós, irmão Emerson? Na verdade, o nosso Criador, o Senhor Jesus, nos perdoou. Aí quem somos nós para não perdoar? Quem somos nós para não perdoar? Então é algo que precisamos avaliar direitinho. Que tem pessoas realmente que têm facilidade de perdoar, tem, outras não, né? Mas independente de qualquer coisa, precisamos reconhecer onde nós estamos, quem somos e entender que é necessário perdoar. E para onde nós queremos ir. E para onde nós queremos ir, com certeza. É uma escolha, né? Exatamente. O perdão, ele é uma escolha, uma decisão que a gente faz. Porque quando a gente decide, eu vou decidir perdoar. Não é quando eu dizer, não, eu vou perdoar, que já perdoei. Não é isso, gente. É verdade. Porque eu sempre vejo o perdão, ele é um processo. Quando você diz, eu vou perdoar, aí você vai ter que orar em cima disso, sim, né? Aí levar para Deus, de Senhor, fulano me fez isso aqui, me feriu muito, me magoou muito, Deus, mas eu estou decidido a perdoar. Porque, irmão, olha uma coisa, é verdade. Nós estamos no mês de maio. No dia 12, vai fazer 25 anos que eu aceitei Jesus como Salvador. Glória a Deus. 5 horas da tarde que eu me curvei diante de Cristo para conhecer Ele. Aí foi um processo para mim conhecer Jesus. Mas, irmão Emerson, tá totalmente diferente, irmão Emerson. Antigamente eu era assim, na época que eu me converti, que foi em 97. O que acontece? Quando um irmão fazia o mal ao outro, irmão, eu via tanto isso dentro da igreja. Às vezes, quando terminava os cultos, irmão Emerson, eu só via irmão se abraçando, um ao outro pedindo perdão. Pedindo perdão e chorando. Hoje a gente não vê mais isso, irmão Emerson. Parece que os valores mudaram, Os valores mudaram, irmão. Ninguém vê mais ninguém pedindo perdão, ninguém. Hoje, parece o que a gente vê é as pessoas têm prazer de ferir. As pessoas têm prazer de ferir os outros, têm prazer de se levantar contra alguém, principalmente de quem está na frente de um departamento ou na frente da igreja. Aí tem irmão que tem prazer de estar ali, ó, ferindo. E aí, meu irmão, a gente que está sendo ferido é que tem que correr por pés de Cristo e dizer, Senhor, tu ouviu a palavra. E porque, irmão, se a gente for até a pessoa e dizer, olha, irmão, aquela palavra que você me disse me feriu, mas e veio que tipo de perdão? A pessoa diz assim, eu falei, ainda falo. E continua a falar. Irmão, infelizmente estamos vivendo desse jeito. Daquela época, não existe mais. Aí eu paro, eu questiono a Deus, irmão Emerson, a respeito disso. Meu Deus do céu, eu cansei de ver dentro da minha igreja irmãs. Olha, eu me lembro de uma cena que nós estávamos num culto de doutrina de quinta-feira. A irmã se levantou da oração e ela foi pedir perdão para outra irmã. Irmão, quando ela terminou de abraçar a irmã, pedir perdão, que ela sentou, que parece que foi cantado, foi o hino da harpa. O Senhor batizou a irmã com o Espírito Santo, irmão. Glória a Deus, ela ganhou, acabou ganhando. Você está entendendo, irmão? E hoje a gente está vivendo isso, esses valores não está tendo mais, não está tendo mais colocado. Verdade. As pessoas não estão valorizando mais isso. Hoje parece que a ida para a igreja, a preocupação é o social. Eu tenho que ter minha vida social. Não, eu tenho que ter minha vida social também na igreja. Infelizmente. Mas o principal que eu vou para a igreja porque eu necessito de Deus. Eu necessito de viver o meu momento de comunhão com Deus. E se eu tiver o meu irmão que fez alguma coisa contra mim, ou ele me feriu, que eu venha perdoar. É esse o sentimento que nós temos que ter. Mas, infelizmente, parece que isso está sendo tirado, está sendo tipo varrido debaixo do tapete. E assim, às vezes você erra com alguém sem perceber, né? Sim. E aquela pessoa que está chateada com você, você fica assim meio, olha, oxe, o que está acontecendo? Porque eu errei contra a pessoa e assim, eu não sei e ela tá zangada comigo. Né, irmão? Então, sem perceber, a gente acaba errando, porque na verdade a gente é falho. Quem não erra? Não é? Aí assim, aí a pessoa chegou, olha, eu tô zangado contigo. O que foi que aconteceu? Foi algo que tu disse, aí às vezes você nem lembra disso. Meu Deus, irmão. Errou, aí assim, mas independente de qualquer coisa, temos que perdoar. Minha irmã me perdoe, minha irmã me perdoe. Eu digo por mim mesmo. A gente, quando a gente tem facilidade de perdoar, né?
você tem facilidade também de receber muitas coisas vindas do céu, divinas. É verdade. E isso aí é o que me faz assim, porque eu não tô imune a não me zangar com ninguém. Pois né? porque sempre vem, gente. Nós temos um sentimento ruim. Né? Às vezes vem sentimento ruim, a gente tem que dizer, meu Deus, tá repreendido isso aqui, esse sentimento, não aceito. E aquilo ali, quando, por exemplo, o sentimento de dizer assim, olha, aquele irmão me causou um mal, eu já penso assim, não, o que eu preciso fazer, independente se ele errou comigo ou não, é perdoar. Depois que eu perdoar, Deus vai olhar e vai assim, né? Ele precisa, ele merece as bênçãos do Senhor. Por quê? Porque na verdade ele perdoou. Independente do que, se foi ele quem fez ou se foi você, libera o perdão, então você perdoa, porque aí opera a bênção de Deus. É verdade. Porque você liberou, perdoou e Deus abençoou, com certeza. Hoje nós estamos vivendo uma época, irmão, dentro das igrejas com pessoas muito magoadas, muito feridas. E tem medo, irmão, até de se abrir com alguém, porque alguém feriu ela, aí ela vai... Não, se eu vou falar para alguém, aí essa pessoa vai falar para o outro, aí vai gerar uma bola de neve, aí a pessoa fica oprimida dentro de si, tem medo de procurar alguém para lhe ajudar em oração e aquela coisa. Aí a gente está vivendo assim um tipo assim de opressão dentro das igrejas, irmão. Num lugar que na verdade não era para existir, irmão Emerson, mas infelizmente, que é exatamente esse negócio de falta de perdão. Os irmãos, quanto mais fere, parece que tem prazer mais de ferir. E esses últimos dias eu tenho assim observado que tá muito difícil. Tá muito difícil, irmão. Olha, nós passamos uma semana no nosso campo, né, com o nosso pastor. Eu louvo a Deus que eu tenho um pastor que ele é psicólogo. E ele trabalha muito nessa área com as pessoas, ele trata muito nos cultos, né, de quarta-feira, que ele fala muito sobre isso, esse sentimento que as pessoas têm que saber. Quer morar no céu, pois tem que perdoar seu irmão. Sempre que não é noite pro dia, né, irmão? É que tá. E aí a gente teve se quer morar no céu. E aí a gente teve uma semana sobre o simpósio da família e foi falar sobre isso, os 3 pilares, né, da igreja, que é Deus, família e igreja. Se eu tiver em comunhão com Deus e com a minha família, eu não tenho nenhuma dificuldade com a igreja. E eu aprendi no decorrer da minha caminhada, irmão, as pessoas que têm prazer de ferir os outros, ela é uma pessoa ferida. É verdade. Ela já passou por um sentimento assim, né? E como não foi tratada ainda... Não foi tratada, aí a tendência dela sempre é ferir alguém. Tem prazer em ferir e sempre assim, esnobar. As pessoas que gostam de esnobar os outros também são pessoas feridas. Que Deus possa ter misericórdia dessas vidas, né? Que ela possa reconhecer que precisa liberar o perdão, né? Para, na verdade... está apto até mesmo para morar no céu. Eu coloquei bem aqui, irmão. Por que Jesus disse que nós precisamos perdoar? 70 vezes 7. Né, irmão? Pois é, não tem... Quando ele fala 70 vezes 7, é porque ele não estabelece um número específico. Né? Porque ele sabia que nós erramos sempre, né, irmão? E enquanto nós estiver aqui, nós vamos errar e nós também temos que estar apto a perdoar aquele que errar contra nós, né, irmão? É isso que ele quis nos ensinar a respeito disso. Que sempre temos que perdoar. E para você que tem dificuldade de perdoar, busque o Senhor, a orientação do Espírito Santo, que ele ajuda na área do perdão. Amém? Tá com quantos minutos, Diego? 40. Eita, glória! O nosso bate-papo é desse jeito. Tá. É verdade. Vai chegar, tá bom. Pois é, irmão Emerson, aí a gente falando sobre isso, eu estava sentindo demais nós entrar nesse assunto sobre perdão, porque na realidade nós precisamos, irmão, nós precisamos, se nós queremos ver uma igreja sadia, uns irmãos cheios do Espírito Santo, irmão alegre, precisamos sempre falar sobre esse assunto de perdão. E às vezes a gente que fala de Jesus e não sabe na verdade o que é perdoar, então pois é. Irmão, agora eu só quero entrar em outro ponto bem aqui a respeito da falta de perdão e a respeito de qual é o seu ponto de vista sobre essa crise que nós estamos vivendo no Brasil a respeito dos escândalos no meio gospel, né? Que diz gospel, no meio evangélico. É assim, na verdade não era nem pra gente se surpreender, porque a própria Bíblia fala que isso iria acontecer, mas queira ou não queira a gente acaba se surpreendendo. Mas assim,
enquanto nós estivermos aqui, Jesus não voltar, a gente vai se deparar, né, com situações assim. Muitos vão falhar, vão errar, mas o melhor de tudo é que assim, é reconhecer que errou, falhou e voltar para os caminhos do Senhor. Mas que a gente fica triste porque muitas pessoas conhecem, ou até era para ter conhecimento, né, da palavra de Deus, e ver que está fazendo algo errado, voltar para os caminhos, pedir perdão e voltar para os caminhos de onde errou, na verdade, pedir perdão ao Senhor e dar prosseguimento à caminhada. Você acha que por causa desses escândalos nós estamos encontrando dificuldade de ganhar alma para o reino de Deus? Não deixa de ser uma dificuldade, né? Porque as pessoas olham pra gente como uma referência, queira ou não queira. Porque na verdade nós pregamos Jesus, pregamos a verdade, né? E quando muitos não vão entender, mas quando você, por exemplo, prega a verdade e é alvo, por exemplo, de uma queda, as pessoas não querem saber por que foi que você caiu, né? Como foi o processo, na verdade, o fato de você ter caído. Elas vão olhar só que você era assim e caiu e pronto. Entendeu? Então, você acaba sendo referência, sendo que, na verdade, a minha referência, a referência do mundo, precisa ser Jesus. Porque se você quer encontrar alguém que nunca errou, que nunca caiu, olha para Jesus. Não é pra gente. Perfeito. Ele é perfeito, entendeu? Então, muitos não entendem isso, na verdade. Outra coisa, irmão, eu quero lhe perguntar. Tô de água, não sei que eu já... Irmãos, nós estamos em 2022 e nós estamos no ano eleitoral. Eita, Jesus. Tenho medo de falar não, eu tenho meu ponto de vista. Amém. Qual é o seu ponto de vista? Você como cristão, crente, dos pastores, eu não vou nem dizer os crentes estarem envolvidos na política, mas os pastores, qual é o seu ponto de vista? Assim, eu particularmente não tenho nada contra, porque assim, muitos deles, né, das pessoas que estão lá nos representando como servos de Deus, eles estão lá porque eles precisam representar a família, né? Pelo menos é para ser assim. Mas muitos, a grande maioria, não digo todos, mas a grande maioria, eles conseguem o que querem, mas para satisfazer a si próprio. Não satisfazer, né, por exemplo, o intuito do evangelho, de estar lá para defender os princípios bíblicos, né? Porque pelo menos eles vão para exatamente defender os princípios bíblicos, defender a família, defender o padrão que a Bíblia ela nos recomenda defender. E derrubar algumas leis, né, que existe lá que é para prejudicar os cristãos. Pois é, e isso aí, se eles são eleitos, é para estarem lá para fazerem isso, né? E assim, a partir do momento que eles estão lá, mas deixam de defender os padrões da Bíblia, né, deixa de defender a Bíblia. E entra só o interesse financeiro. Então, nesse sentido aí eu não concordo, né? Porque, assim, se é pra... a situação já tá ruim, mas então assim, não entra. Pastores. Porque, irmão, olha, pastor, irmão, a Bíblia fala, pastor para pastorear, cuidar de ovelha, cuidar de gente. Sim. Aí eles estão lá, por exemplo, é um deputado federal, ele está lá na Câmara Federal, é um senador, está lá no Senado. Aí eles estão lá, não estão nem aí para aquilo que ele foi chamado. Você acha isso correto? Aí, na verdade, cabe a pergunta, será que são pastores? Né? Porque, assim, se realmente é pastor, ele vai pastorear a sua igreja e não vai deixar se levar por aquilo que está sendo dito lá. E isso aí que é o perigoso. Né? Isso aí que é o perigoso. Às vezes você tenta ser o correto, mas se você não fizer aquilo que na verdade muitos dizem, você sai de lá. Só que independente do que digam, você carrega, né, a bandeira do evangelho. E se você, na verdade, é pastor, independente de onde você esteja, é ali onde os nossos representantes para estar, então você vai defender o evangelho, né? Você vai defender a família, você vai defender aquilo que a palavra de Deus ela nos recomenda, né? A nós estarmos analisando e avaliando. Caso contrário, você foi para lá com o intuito errado.
Irmão Emerson, o meu ponto de vista, irmãos, é bem assim, Aham, tá certo. bem doidão a respeito dessa questão de pastores na política. Eu não concordo. É? Eu já vou logo porque eu não concordo literalmente. Por quê? Quando a gente vai olhar para Jesus, quando os fariseus confrontavam Jesus, Sim, a gente sim. observa que os fariseus, eles eram um grupo político. Aham. Eles começaram em uma religião sólida, só que eles se corromperam, né? Exatamente. E eles tentaram de todas as maneiras a envolver Jesus. Parece que é em Lucas, Mateus 23, 22, 15, não estou lembrada aqui quando os fariseus chegou para Jesus e perguntou, entregaram, dizendo que era correto dar o tributo a César. Quando Jesus começa a dizer para eles, pegou a moeda e diz, quem está aqui? Ele disse César. Aí disse, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eu entendo ali que parece que os fariseus queriam envolver Jesus no grupo deles. Eles queriam envolver Jesus, mas Jesus não se envolveu. E porque ele veio para a terra para uma missão. Aí é o que eu vejo o seguinte, pastores, ele é separado para ser pastor por uma missão, para cuidar de vidas, para estar na rua cuidando, ou então estar orientando as pessoas a tirar do mundo do pecado, que nós estamos vivendo em uma situação muito difícil. Aí eles vão para lá, eu acredito que eles estão mesmo querendo dinheiro. Irmão, entrou na política, irmão, é querendo dinheiro, irmão Emerson. Porque o que está acontecendo aí, os escândalos de pastor, tem pastor preso. Tem Infelizmente. irmão por causa de corrupção. Olha, tem um pastor aí que era referência, né? Para o Brasil, antigamente, ele veio aqui no Piauí mesmo, quando ele vinha uma época aqui no Piauí, na época que era Antiga Puticabana, ele pregando, e eu estava perto de um homem, ele orou e o homem pegou a cadeira de roda, irmão, ele levantou, o homem caminhou. Eu vi. Aí hoje a gente já vê aí na mídia o nome dele já envolvido. Irmão, agora me diga onde é que nós estamos. E aí eu vejo assim, muitos pastores assim, envolvidos e os crentes, sabe, brigando por causa de candidatos. Gente, os crentes estão esquecendo verdade, isso não era de pra Jesus. Estão esquecendo de Jesus e estão olhando para o candidato. Estão colocando a esperança em um candidato que não vai trazer esperança. Porque a esperança está em Cristo. Estão colocando a expectativa em um candidato aí. Não, 2022 vai ser de novo e vai. Eu fico observando que cristianismo é esse, meu Deus. Onde é que está Cristo nesse negócio? Às vezes tem igreja que está sendo palanque de político. Tem, irmão. Aonde a palavra era para ser pregada. Para ser pregada, está sendo palanque de político. E aí eu volto a dizer, eu louvo a Deus que o meu pastor ele não aceita nenhum político, irmão, aceitar no ponto da igreja, onde a gente congrega. Ele não aceita de jeito nenhum, irmão. Ele não aceita que ninguém pega o microfone da igreja. Daqui meu esposo está de prova, ele não aceita ninguém pegar o microfone da igreja e falar de política lá, não. Até porque o púlpito é um lugar onde você tem que pregar a palavra, irmão. E a gente tá vendo esses escândalos, pastores, crentes, tudo se corrompendo aí, envolvendo escândalo e mais escândalo. Aí a gente olha, não, mas tem que ter crente lá dentro para nos defender. Quem nos defende é Cristo, irmão. E quando nós estamos chegando no final dos tempos, se nós estamos chegando, o microfone parece estar caindo, tio. Não, ajeitei. E aí, como nós estamos chegando no final dos tempos, o que Jesus disse? Que nós íamos ser levados a tribunais. É verdade. Os crentes estão querendo levar os outros a tribunais. Não é nós que é para que Jesus falou. E assim, cada pessoa vai se responsabilizar por aquilo que ela está plantando. Pois então. Jesus ele vai cobrar cada um. Cadê a perseguição dos cristãos que a Bíblia fala? Não, nós vamos estar lá em cima, lá, para defender os valores, para a igreja não ser perseguida. Quando Jesus vier pegar a igreja dele, estamos vivendo coisas terríveis. Ninguém vai impedir, irmão. Não é candidato, não é presidente, não é governador, não é senador, não é ninguém. Ele pode fazer o que fizer e eles não vão fazer meio que eles só querem dinheiro. Irmão, eu não acredito, irmão, eu já acreditei, irmão. Mas esse negócio de crente, irmão, pastor, entrar na política, meu irmão, comigo não cola não, irmão. Olha o que eu tenho descobrido. Desses últimos, olha, eu converso com meu irmão. Na verdade, tem coisas que eu prefiro ficar alheio
Pra não saber, pra depois... Oi, não... mas eu sou curiosa. É, Eu sou muito curiosa a respeito disso. O meu irmão tava dizendo, Exildo, olha, tu acha que se tu entrar na política, eles vão te dar um documento. Aí eles vão te dar, ele até falou como foi, vai ser bi. Olha, tu vai receber bi. O negócio não é o nome completo, você vai ser, é bi. Não, primeiro é mi. Você assina o que você assina, você vai receber mi. Aí depois você assina, então você vai receber bi. Você só vai ser a pessoa do mi, aí é passando de patamar. Mi, bi e tri. Aí pronto, você chegou no bi e tri. Quem é que vai querer olhar pros pobres? Verdade, é verdade. Irmão, isso aí é só loucura mesmo. Agora eu fico pensando, pra que a igreja quer se envolver com isso? Na verdade, o intuito da igreja se envolver é exatamente para pensar o contrário do que estão pensando hoje, mas nem todo mundo pensa assim. Pois é, nós temos que exercer o nosso direito de cidadão, é sim, nós vamos votar. Mas agora ficar brigando com uns com outros, como eu vejo aí crente, brigando uns com outros, irmão, por causa de candidato. Imagina, irmão. Complicado. É bem difícil. Mas que cada dia. Aí por causa disso tem gerado muita intriga. E aí essas intrigas acontecem o quê? Falta de perdão no coração. Infelizmente. Infelizmente. E que o Espírito Santo nos ajude a nos manter na presença dele, sem nós sair do foco e ser cheio do Espírito Santo, né, irmão Emerson? Com certeza. E nós estamos chegando, foi muito bom conversar com o irmão Emerson. Ele estava nervoso, gente. Demais, Mas deu certo, né, irmão Emerson? Deu certo. Na próxima vez o irmão Emerson vai estar mais ainda, viu, gente? É porque ele está nervoso, ele disse que não tem costume, ele vai acostumar. E... Não estou de bem com as câmeras, na verdade. O irmão Tiago também, quando ele começou aqui, foi assim, mas ele saiu muito bem também. Amém. Pois é, quero agradecer aqui, irmão Emerson, por você agradeço, estar aqui cooperando conosco. Amém. Deus lhe abençoe. Amém. E, irmão Emerson. O privilégio, na verdade, é meu de estar participando do canal, mesmo assim nervoso, mas estar cooperando para que Deus possa abençoar mais e mais. Pois é, gente, estamos ficando por aqui com mais esse bate-papo e até a próxima. Amém. Deus abençoe. Amém.